Muitas vezes na aula de oração coordenada e subordinada você se deparou com uma pergunta: o que é conjunção? Difícil? Não. Vem comigo. Pessoal, mais uma aula de gramática, mais uma aula das palavras invariáveis. Lembram quais são? Então a gente vai ter ligadas ao verbo, tá? Advérbio, conjunção, interjeição e preposição. A preposição e a conjunção são palavras conectivas, são elementos coesivos. A preposição une palavras e a conjunção une orações. Por isso que lá na aula de período composto, oração subordinada e oração coordenada, a gente fala bastante de conjunção. Dá uma olhadinha aqui. É uma palavra invariável que une orações. Então eu tenho uma oração aqui, ó, ele entrou e ele saiu. Ele entrou e ele saiu, eu entendo, mas eu posso amarrá-las, eu posso conectá-las. Ele entrou e saiu rápido. Olha esse e fazendo essa ponte, ligando essas duas orações, né? Eu quero, é uma ideia, você estude, uma outra oração. Aqui eu juntei, eu amarrei as duas orações, formando um período composto. A oração é esse trecho aqui por conta do verbo. Tem um outro verbo aqui, tem uma outra oração. Eu quero que você estude, esse que está ligando essas duas orações em um período só, né? Letra maiúscula até o ponto final. Então a conjunção ela faz isso, ela une orações. E aí, dependendo de como ela une essas orações, a gente vai classificar essas conjunções. Olha aqui, a gente chama de conjunção coordenativa quando ela une ideias, orações independentes. Como eu usei aqui, ó, eu poderia falar ele entrou rápido, ele saiu rápido. Separando, eu entendo as duas orações, mas eu posso conectá-las, como esse e faz aqui. Tudo bem? Se a ideia for de adição, temos uma conjunção coordenativa aditiva. Coloquei dois exemplos, o e e o nem aqui. Sempre o e vai ser aditiva, Roberto? Não, ele pode exercer uma outra função. Um conselho que eu dou é não decora a conjunção. Dá uma olhada na relação entre as ideias, é muito mais fácil. O ele pode ter outras ideias também. Se for aditivo, eu vou chamar de aditiva, da ideia de adição. Adversativa é a ideia de oposição. Ó, o mas, o porém. O e também pode fazer função de adversativa. Por exemplo, ele estudou para a prova e foi mal. Bom, se ele estudou, o ideal seria ele ir bem. Ele estudou e foi mal, esse e tem função de mas. Eu poderia falar, ele estudou para a prova, mas foi mal. Não dá? Esse mas e esse e tem função de oposição. São adversativas, portanto. Por isso que há um perigo em você ficar decorando conjunção. Tá? A alternativa dá a ideia de alternância. Pode ser o ou, o ora ou outras conjunções. Conclusão vai ser a conclusiva. O portanto, o logo e a explicativa. O pois e o porquê. Então esses nomes vocês vão ver novamente lá nas orações coordenadas, né? Oração coordenada sindética, aditiva, adversativa. Por quê? Depende da ideia que a conjunção traz para as duas orações. Nesse caso aqui, ó, ele entrou e saiu rápido, eu tenho uma conjunção aditiva, uma conjunção coordenativa aditiva. E aí você vai classificar a oração em cima disso. Tudo bem? Você fala, mas orações independentes. E se as orações forem dependentes, Roberto? Vamos ver? Deu print? Tudo bem? Lousa um pouquinho carregada, né? Bom, na coordenativa a gente falou que as orações eram independentes. Na subordinativa elas são dependentes, como o exemplo que eu coloquei lá. Eu quero que você estude. Se eu separo, eu quero. Estranho, né? Você estude. Também não fica muito legal. Então o que eu quero que você estude, ele faz essa ligação. Isso vai gerar as orações subordinadas, tanto as substantivas quanto as adverbiais. Tudo bem? Mas isso é uma outra aula, não vou te traumatizar agora. Ó, a gente tem várias conjunções subordinativas. A integrante, o que, o se, o exemplo que estava na lousa passada, né? A integrante ela vai funcionar como se fosse uma adição. Só que se ela é independente, a gente chama de aditiva. Aqui a gente vai chamar de integrante. Vai ser a oração subordinada substantiva. Todas elas com conjunção integrante, tá? E as outras serão as adverbiais. Causal indica a causa, consequência indica a consecutiva, condição é a condicional, conformativa, da ideia de conformidade, concessiva, que é o embora, por exemplo, no entanto,
Comparativa, dá ideia de comparação. Final, ideia de finalidade. Proporcional, de proporção. E temporal, de tempo. Muita atenção para essa aqui. A concessiva, ela parece dar ideia de oposição. Só que lá na coordenativa, a gente chama de oração coordenada ou conjunção coordenativa adversativa. Essa é diferente, essa é na subordinada. Acontece muitas vezes do exercício pedir para você trocar o mas pelo embora. Tá? Ele estudou, mas não passou na prova. Troca o mas por embora. Você vai ter que mexer em alguma coisa, principalmente no tempo verbal. Embora tenha estudado, ele não passou na prova. Ah, Roberto, mas a ideia é a mesma. Sim, mas sintaticamente, o mas vai unir orações independentes. E o embora vai unir orações dependentes. Tudo bem? Uma atenção também aqui em causa e consequência. Você sempre terá no período todo a causa e a consequência. O que você precisa ver é onde está a conjunção. Por exemplo, como estivesse doente, não foi a aula. Como estivesse doente é a causa. O como está aí. É uma conjunção causal. Agora, se eu falar, ele estava tão doente que faltou a aula. O estar doente é a causa, o faltar a aula é a consequência. Estava tão doente que faltou a aula, a conjunção está na consequência, por isso ela é consecutiva. Tudo bem? Muito comum a gente confundir. Como eu falei na lousa passada, não é ideal você decorar a conjunção. Por quê? Olha aqui, o que apareceu aqui, aparece em outros casos. Olha o como. O como apareceu aqui, pode aparecer aqui também. Como que eu vou analisar a função do como? Como é que eu vou classificar a conjunção como? Depende da oração. Depende da relação entre as frases. Então o ideal é não decorar a conjunção. Sabe que elas existem? Legal, isso é bom, identificou como conjunção. Mas é muito comum um exercício destacar uma conjunção e pedir o valor dela. O valor é isso aqui, é o que a gente falou, é o sentido. Tá? Depende bastante da relação entre as frases. Presta muita atenção, isso é muito importante e é a base para a aula de período composto que vocês verão depois em análise sintática do período composto. Tudo bem? Se tiver alguma dúvida, manda para cá. Conjunção também é invariável, lembra? Assim como a preposição. São elementos conectivos, são elementos coesivos. Importante saber. Aqui a gente explica mais. Espero você na próxima aula, hein? Um abraço. Tchau, tchau.